Transbordando Cristo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Paulo, nesse texto, dá prosseguimento às suas exortações a todos os que são nascidos de Deus. Por meio delas, mostra na prática a grande diferença entre o crente e o ímpio. Ele já havia tratado da 1. Mentira, 2. Da ira, 3. Do furto. Agora alcança o quarto tópico, acerca das palavras torpes, corruptas e inadequadas. Todas as exortações estão construídas em uma estrutura bastante pedagógica. Dessa forma, ele indica o que fazer e o que não fazer, contrastes vistos em afirmações e negações. Por isso, mostram aquilo que precisam continuar a fazer e proibições quanto àquilo que não devem fazer em hipótese alguma. No nosso verso, Paulo claramente ordena que não deve sair qualquer palavra torpe da boca dos crentes. Em outras palavras, isso não poderia mais fazer parte da vida deles. Aqui se destacam duas coisas muito importantes. A primeira está ligada exatamente àquilo que somos. Crentes, novos homens refeitos pelo Espírito Santo, redimidos que vivem no padrão do Cristo ressuscitado. É essa vida que está franqueada a nós. Viver como Cristo vive hoje em glória. Paulo já havia tratado disso nos versos 22 a 24, quando instruiu a nos desvestirmos do velho homem, o homem natural e caído, e nos revestir do novo homem, que tem a humanidade de Jesus como seu padrão. É isso que somos em Deus, na realidade do Espírito. Nada menos do que isso. Se somos convertidos, o poder da ressurreição de Cristo está em nós, habilitando-nos a antecipar o máximo possível a ressurreição final para o agora. Dessa forma, como imaginar alguém que vive como um ressuscitado ter palavras torpes e inconvenientes em sua boca? É inteiramente incompatível com aquilo que somos hoje em Cristo Jesus. Quando nós analisamos essa exortação, percebemos que na língua grega é o imperativo presente. Unindo este verso com aquilo que o apóstolo já havia tratado nos versos 17 a 24, tem peso de mandamento. Colocando isso de outra forma, percebendo que a argumentação de Paulo a respeito da natureza de nosso homem interior, que afirma total diferença interior quanto aos ímpios, para que nossos atos também sejam inteiramente outros, concluímos que o ensinamento a ser destacado é o mesmo que Jesus já havia formulado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Assim, nosso Senhor havia severamente repreendido os judeus de sua época: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 33 e 34. Reparemos como a argumentação de Jesus associa o mal falar com a impiedade. Ao chamá-los de víboras, os associa à serpente. A cobra destila seu veneno exatamente pela boca. É dessa forma que ela opera o mal contra as pessoas. Por meio de sua boca, ocasiona mesmo a morte àqueles que se aproximam. É aquilo que sai de sua boca. Além disso, a malignidade do falar torpe e inconveniente pode ser também percebido na sua associação com a serpente como ícone do mal, representação do próprio diabo. Destaca-se aqui algo também muito importante. Jesus está falando de frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Curiosamente, sua primeira indicação disso aponta exatamente para a fala. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Do ponto de vista das Escrituras, o falar também é uma espécie de obra, é fruto, é algo que resulta de nossa vida, a exteriorização de nosso interior. Destaque, aquilo que você fala também tem extrema importância, não apenas o que faz. Geralmente distinguimos entre falar e fazer.
Isso pode ser feito e é verdadeiro em um aspecto específico, isto é, o falar destituído de obras que materializam e confirmam aquilo que é dito. A fala desacompanhada de obras comprobatórias não passa de hipocrisia. No entanto, isso também é, em si, uma prova do que Jesus está dizendo. A boca fala do que está cheio o coração. Nesse caso específico, o falar mostra um coração hipócrita do sujeito que apenas fala e nada faz quanto àquilo. É exatamente isso que Paulo está proibindo que exista na vida de um crente. Tal é inteiramente incoerente com aquilo que o crente já é em Cristo. Aquilo que falamos denotará aquilo que somos. Essa argumentação do apóstolo, que ecoa as palavras de nosso Senhor, é de suma importância para entendermos algo mais da chamada antropologia bíblica, ou seja, o que as Escrituras dizem a respeito do homem. A primeira manifestação daquilo que está dentro de nós não é o ato, mas a fala. Há uma exata correspondência entre aquilo que falamos e o que preenche o nosso coração. O que domina nossa alma será claramente percebido por meio de nossa conversação. Todavia, não se trata de meramente disfarçar nossa fala, mas de buscar a comunhão profunda com Deus, a fim de que nosso coração se encha das coisas santas e naturalmente transborde por meio de nossas palavras. Priorizemos o Senhor a cada dia e nossa vida o manifestará em tudo, a começar de nossos atos, mas também em nossas palavras. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.